quero saudar a todos com graça e paz, porque falar na palavra de Deus neste momento é um momento glorioso de vitória. O pastor Ricardo falou que nós estamos ligados ao tema da esperança, né? E é interessante que eu acordei hoje de manhã com esta palavra no coração. É tão bom quando você dorme pensando na palavra e acorda. Esses têm sido dias de muita oração. Eu creio que Deus está fazendo uma revolução em todo o planeta Terra, porque as pessoas estão precisando voltar-se para o Senhor, voltar-se para a palavra e voltar-se para a mensagem de esperança. Eu vou já dizer qual a palavra de esperança que eu acordei esta manhã. Esta manhã eu gosto de, quando acordar, ouvir a voz do Espírito, que fala direto do meu espírito, não vem da mente, vem daquela dedicação, da entrega a Jesus Cristo. E a palavra veio a seguinte, você pode até guardar isso e pegar essa palavra do Salmo 91, versículo 10, que diz: mal nenhum chegará à sua tenda. Eu acho que aí está uma palavra poderosa: mal nenhum te sucederá. Nós temos que andar com essa palavra de Deus. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Só há um lugar, olha o que diz o texto: nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Essa é a palavra que veio nesta manhã no meu coração, no meu espírito e na minha mente. Eu já estou profetizando essa palavra sobre a sua vida. Olha o que diz o texto: nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa, onde você mora, onde você está. Coloca isso como palavra de Deus. A Bíblia diz aos anjos, logo depois diz: aos anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. É o versículo 11, porque aos seus anjos dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Sabe o que significa isso? A nossa palavra hoje é bem pastoral. Você precisa ser guiado por Deus em cada momento. Não significa que você vai ser negligente, não é isso. Significa que você vai olhar para o Senhor. Não é hora de pânico, não olhe para o problema, olhe para o Senhor. Não olhe para o problema, olhe para o Senhor, olhe para o Senhor, olhe para o Senhor. Esse é o jeito de fazer as coisas. Eu me lembro sempre quando Daniel recebeu o decreto, ele não ficou olhando para o decreto, ele abriu a janela e olhou para o Senhor, para o Deus de Israel, para o Deus que é poderoso. É isso que a igreja tem que fazer. Na hora da luta, da dificuldade, olha o que diz o texto: aos anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Sabe o que significa isso? Significa que você precisa ter sabedoria de Deus na hora de ir e na hora de vir. O que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Estar muito atento ao Espírito Santo. A Bíblia diz que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. É isso que esse texto está dizendo. Segurança é você ter essa percepção espiritual. Isso enche o nosso coração de esperança. Uma outra palavra que tem sido muito forte para mim nesses dias é que quando a morte estava passando sobre o Egito, as famílias estavam nos lares. E aqueles que ouviram a palavra, e Deus pediu para eles este momento de afastamento social da cidade, e eles tinham que ficar nas casas, e eles fizeram algo que a palavra de Deus disse: eles colocaram sangue sobre os umbrais das portas. Por isso que a palavra é Passover, isto é, passará sobre eles todo o mal. E a casa onde eles estavam, debaixo da bênção do sangue do Cordeiro morto, eles foram livres. Isso é muito interessante porque é a palavra de Deus. Eles tinham que crer no que Deus disse, eles estavam protegidos pela palavra de Deus. E essa semana tem sido muito forte no meu coração que a igreja, o povo de Deus, os filhos de Deus, precisam estar debaixo do sangue do Cordeiro morto, mas ressuscitado. Aquilo era só uma sombra do verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Cristo. Nós temos algo que eles não tinham. Nós temos o Cordeiro ressuscitado. Nós temos o poder da ressurreição operando em nós.
Por isso que a igreja primitiva era capaz de celebrar todos os dias, de casa em casa, tendo memória de Cristo, memória do Senhor, memória do que Ele fez na cruz, memória da ressurreição. Sabe o que eu quero dizer para você? Você precisa receber permanentemente, cada dia na sua vida, essa esperança que vem do Cristo ressurreto, do Cristo ressurreto, do Cristo ressurreto, operando a vida de Deus em você. E vou dizer para você por que eu estou falando tudo isso. Porque eu estou trazendo à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu estou aqui com duas Bíblias, duas traduções, uma atualizada e também a mensagem que todo mundo conhece, a Bíblia de Eugene Peterson. Eu preciso das duas traduções, vou falar por quê. Porque na tradução antiga, no capítulo 3, versículo 21, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vou repetir essa palavra, você deve ver aí, Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Se você estiver com a sua Bíblia em casa, abra, porque esse texto é belíssimo. Capítulo 3 de Lamentações. É interessante que eu estou chamando justamente o texto de Lamentações. Nós estamos vivendo uma realidade de Lamentações. Lamentações é uma realidade que estamos vivendo como nação, como cidade, como estado e o mundo inteiro. O mundo inteiro. O que nos impressiona é que o mundo inteiro está sob esse impacto. E o que a igreja vai dizer? Capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E qual é a memória que eu quero trazer? Eu quero trazer a memória. Sabe qual é a memória? No versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que o profeta está dizendo, nós temos que viver dentro das misericórdias de Deus. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isso tem fortalecido o meu coração. Como nós podemos viver dentro das misericórdias de Deus em meio à crise mundial, sermos cheios do Deus da esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Olha o que diz o versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas são ilimitadas. E versículo 23 diz: renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Não é maravilhoso isso? Você precisa, cada dia, nesses dias, saber que as misericórdias de Deus estão se renovando sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. As misericórdias do Senhor é renovável cada manhã. E tem mais. Grande é a fidelidade de Deus. Deus é fiel. A fidelidade de Deus enche a nossa vida de esperança. Eu vou dizer por que eu estou com essa Bíblia, a mensagem. Porque quando eu comecei a ler Lamentações, eu falei, espera um pouco, nós estamos vivendo isso. Olha só quando começa o primeiro versículo. Como está vazia a cidade. Versículo 1, capítulo 1. Como está vazia a cidade que antes fervilhava de gente. Na sua tradução aí vai aparecer um pouco diferente, como já solitária, cidade outrora populosa. Na tradução a mensagem diz, como está vazia a cidade que antes fervilhava de gente. Isso não é apenas aqui. Eu tenho um programa de televisão que eu vejo vários lugares do mundo, as cidades estão vazias. Tem uma câmera que está bem no centro do lugar mais populoso do mundo, que é Nova York. Gente, estava olhando, está vazio. Eu entro nas ruas do Reino Unido, estão vazios. Israel, estão vazios. Nossas cidades estão vazias. Esse texto está sendo vital. E é nesse contexto que o profeta diz, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Sabe o que pode me dar esperança? As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Por isso que é preciso entrar dentro desse território
das misericórdias de Deus em tempos de crise, em tempos de sofrimento. Por isso que é muito interessante quando eu olho esse texto, e esse texto ele levanta problemas. Se você olhar esse texto, diz que as portas da cidade estão problemáticas, há problemas de liderança, há problemas de instrução. Interessante, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: seus profetas são inúteis, eles não estão ouvindo a voz do Eterno. Então, sabe o que esse texto está dizendo? Nós precisamos voltar para o Eterno. No versículo 19, para você ter uma ideia, do capítulo 2, diz assim, eu estou usando a mensagem, olha que diz: assim que cada vigília da noite começar, levante-se e vá orar. Sabe o que o texto está dizendo? No meio em vez de lamentar, em vez de você ficar reclamando, em vez de você estar sofrendo, vai para dentro de Deus, ore. Olha o que diz o texto no versículo 19 do capítulo 2, derrame o seu coração na presença do Senhor. Levante as mãos bem alto. Suplique pela vida dos seus filhos. Ore, busque. Esse é o caminho de Deus. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Interessante. E o texto está dizendo: vamos buscar a Deus. Interessante, no versículo, olhando aqui a mensagem, na mensagem, eu vou ler para você observar esse texto do versículo 19 ao 21, olha. Aliás, eu vou só cortar umas partes para você ver. Ele diz assim: mas a outra coisa que me lembro, está no versículo 23, e ao lembrar, continuo agarrado à esperança. Quer dizer, no meio da confusão, no meio da crise, o profeta está dizendo: eu vou me agarrar à esperança. A esperança, por causa do quê? Porque por causa da misericórdia de Deus. O amor leal do Eterno, versículo 22 a 24. Eu falei aquela hora 23, não, era o 21. 22 e 24. O amor leal do Eterno não pode ter acabado. Seu amor misericordioso não pode ter secado. Eles são renovados a cada manhã. Estou no capítulo 2, versículo 22 a 24. Eles são renovados a cada manhã. Como é grande a tua fidelidade. Eu me apego ao Eterno. Digo e repito, Ele é tudo que me restou. Sabe o que eu estou dizendo, que o profeta está dizendo aqui? Nós vivemos num mundo em que os poderosos não têm o que dizer. E é hora de nós voltarmos para Deus. Olha o que o texto diz: quando a vida está difícil, versículo 28 a 30, quando a vida está difícil de suportar, entregue-se à solidão, recolha-se ao silêncio, curve-se em oração, não faça perguntas, espere até que surja a esperança. Não fuja das provações, encare-as, o pior nunca é o pior. Sabe o que ele está dizendo? Volte para Deus. Ele diz: há uma ternura em Deus. Vamos reorganizar as nossas vidas. No versículo 40 e 42 diz: vamos analisar a forma como vivemos. É hora de reflexão, é hora de pensar o que estamos vivendo. O que tem que mudar em nós. Voltar-se para o Senhor. Olha o que diz o versículo 40 e 42 diz: e reorganizar a vida conforme a direção do Eterno. Vocês querem esperança? Você quer esperança? Olha o que a Bíblia diz: reorganize a vida conforme a direção do Eterno. Alinhe a vida com Deus, alinhe a vida com a vontade de Deus. Esse é um lugar seguro. Interessante que o texto é muito pesado. Ele diz que ele está reclamando, dizendo: o Senhor tratou a gente, no versículo 43 e 45, como água suja de louça, e jogaste no quintal das nações. Mas ele disse: eu clamei o teu nome, no versículo 55, ó Eterno,
Eu gritei do fundo da cova e tu viste quando eu gritei. Não feche os ouvidos. Tira-me daqui, salva-me. E o versículo 56 diz: tomaste partido a meu favor. No versículo 57 diz: então chegaste perto de mim quando gritei e disseste: tudo vai acabar bem. Interessante. Nessa tradução, na mensagem, tem o que eu gostaria de ouvir, que você gostaria de ouvir, por isso que eu estou usando essa tradução. Olha o que diz: tudo vai acabar bem. Quer dizer, no meio das lamentações de Jeremias, no meio de toda esta crise, ele ouvia o Eterno e ele disse: Deus vai dar a última palavra. É por isso que ele vai dizer, e isso ganha sentido agora, o texto que eu li para vocês. Eu quero trazer à memória o que pode me dar a esperança. Grande é a sua fidelidade, porque minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Versículo 24, vamos agora voltar na tradução que você conhece mais. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, versículo 22. Versículo 21 diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E a minha esperança está a voltar, a minha esperança está no auxílio de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pela vitória de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, o povo de Deus precisa caminhar nessas misericórdias de Deus e orar assim. Elas se renovam cada manhã. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Esse é um tempo maravilhoso para eu e você estarmos orando mais. Algo aconteceu neste planeta que colocou todas as pessoas dentro de casa. Talvez a família nunca experimentou um nível de comunhão, de presença, como hoje, neste país, em toda a sua história. No meio da luta, do sofrimento, é hora de rever conceitos, é hora de voltar para o Senhor, é hora de ver que Deus é a nossa porção, Deus é o nosso bem maior, Deus é a nossa realidade. E o profeta diz no versículo 24, portanto, esperarei nele. Volte-se para o Senhor. Versículo 25 diz: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Versículo 26 diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Cuidado para não ficar falando muito. É hora de voltar-se para Deus. Cuidado com fake news. É a hora pior para isso. É hora de voltar para o Senhor. Há pessoas que são profetas da tragédia, arautos do pior piorando. E nós precisamos de voltar para o Deus de Israel, para o Deus vivo, para o trono de Deus. Eu recebi uma informação ontem que vai aumentar muito os crimes de internet. Os bancos estão mandando recados toda hora para a gente. Tome muito cuidado com as coisas que estão acontecendo aí. O diabo está ativo ainda no sistema. E nós precisamos voltar para o Senhor. Voltar-se para Cristo. Cuidado com o que você passa de um para outro. Tem que buscar as fontes mais precisas. Sabe o que eu estou dizendo para você? Assente-se. Bom, diz o texto, bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Sabe, é hora de estar quieto. O Apocalipse diz que quando houver pragas no mundo, as pessoas blasfemarão contra Deus. Tome muito cuidado. É uma hora de voltar-se para o Senhor, porque a Bíblia diz: levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. O profeta Jeremias, quando ele diz isto, tudo vai terminar bem. Ele diz: bom é o Senhor para os que esperam nele. Versículo 25, para a alma que o busca. Leve seus filhos a buscar a Deus. Cante louvores. Medite na palavra. Cresça numa comunhão íntima com o Espírito Santo. Oriente cada um a viver com Cristo, por Cristo, para Cristo, em todo o tempo. Fique em silêncio. Versículo 28 diz: assente-se solitário, fique em silêncio, porque esse jugo pôs sobre ele. Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ore
entregue-se. Né? Então, a Bíblia está dizendo para nós vivermos uma vida de vitória. No versículo 32 diz, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza da sua misericórdia. Na outra tradução diz, Deus sempre usará ternura com o seu povo. Então nós precisamos voltar para Deus. Eu creio que nós podemos fazer algo que o profeta está dizendo nesse momento, é hora de, muitas vezes a gente está se queixando, não está entendendo muitas coisas, mas no versículo 40 diz assim, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-los e voltemos-nos para o Senhor. Quer um texto melhor que isso? Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-los e voltemos para o Senhor. É hora de reflexão. Sabe o que eu quero dizer a vocês? É hora de arrependimento. É hora de acertar a nossa vida com Deus. É um aviso do Senhor. Nós queremos ser trabalhados por Deus. A esperança, o lugar de esperança é lugar de mudança. O lugar de esperança, da misericórdia de Deus, é um lugar de transformação. No versículo 41 diz, levantemos o coração juntamente com as mãos, para Deus dos céus, dizendo, olha o que diz, levantemos o coração, juntamente com as mãos para Deus dos céus, dizendo, não basta levantar as mãos, levante o seu coração, levante o seu interior, coloque-se diante do Senhor, coloque-se diante de Deus, Senhor, venha ao encontro do teu povo, venha, Senhor, levantemos o coração, juntamente com as mãos para o Deus dos céus, dizendo, nós prevaricamos, fomos rebeldes, né? E ele está dizendo assim, Senhor, nos perdoa. Aqui no caso, ele está dizendo, Senhor, parece que o Senhor não está perdoando, mas nós sabemos que naquela cruz, Deus nos perdoou. Né? Tem piedade, Senhor, de nós. Então, o versículo 55, ele vai dizer assim, da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome, ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos lamentos, ao meu clamor. Então é maravilhoso isso, quando você volta, o profeta dizendo, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu estava ontem refletindo um texto durante todo o dia, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu creio que nós vivemos em dias que nós precisamos aprender o ato de ser mais generoso, de ser mais humano. Por isso que eu estou falando aqui desde uma perspectiva espiritual, e como que eu posso viver na misericórdia de Deus e pedir que Deus mude o meu coração. Nós precisamos hoje estar olhando as necessidades das pessoas mais do que qualquer outro momento. Serão dias muito difíceis, mas serão dias em que nós temos a oportunidade de sermos filhos de Deus. E a Bíblia diz, sede misericordiosos como vosso Pai que está nos céus. Nós temos que ter um coração mais abençoado. Eu fui procurar a origem dessa palavra misericórdia, em hebraico é chesed. Sabe o que significa? É a capacidade de entrar ou ver as coisas do ponto de vista do outro. Pensar com a mente do outro, sentir com o coração do outro. Quem dá essa definição é William Barclay. É ter este coração, eu gosto muito dessa expressão, você ter o coração do outro. E o maior exemplo foi o exemplo de Jesus Cristo. Sabe o que significa isso? O Deus misericordioso é o Deus que caminha conosco em nossas lutas. Caminha conosco nos nossos gritos de vida. E nós precisamos, esses dias, olhar para a igreja, olhar para os irmãos, olhar para as pessoas com este coração amoroso. Eu estou dizendo isso porque eu noto, e você tem que tomar muito cuidado com isso, há muita coisa no WhatsApp. Pessoas estão aproveitando isso para jogar aquela ira que ele tem. Eu vejo alguns pregadores falando que dá a impressão que é o diabo falando, não é o Espírito de Deus falando. Eu vi esses dias alguma coisa e eu tive que dar um grito, disse, esse não é o Espírito de Cristo, esse não é o Espírito de Cristo. E as pessoas não falam com o coração de Jesus, não têm o coração misericordioso de Deus. Nós temos que ter o coração de Cristo.
E eu quero pedir uma coisa a você: peça que Deus te dê o coração misericordioso de Cristo, apaixonado de Cristo. A gente sofrendo, a família inteira sofrendo neste planeta. Se você não conseguir olhar isto com misericórdia, com o coração de Deus, com a dor do coração de Deus, está na hora de você voltar-se para o Senhor e pedir que Deus transforme o seu coração, te dê um coração novo, um coração transformado. Por isso que eu digo que só haverá misericórdia se nós nascermos de novo. Nós temos que ter o coração do nosso Pai, o coração de Cristo. No meio de olhar para a esperança, é não apenas olhar para o Deus da esperança, mas nós também sermos agentes de esperança para o mundo, agentes de misericórdia para o mundo, agente de misericórdia para amigos e vizinhos e pessoas que estão sofrendo e gritando. Nós precisamos daquele Cristo que consolou os aflitos, que foi ao encontro de pecadores, que foi capaz de olhar com os olhos de Deus pessoas que eram párias e rejeitados na sociedade. Gente, o nosso coração não pode se afastar. Nós estamos numa hora que temos que nos afastar fisicamente das pessoas, mas o coração de misericórdia é o coração que abraça com oração e ore pelo mundo, ore pelas pessoas, ore pelas igrejas, ore pelo povo de Deus, ore pelas famílias, ore pelas mães, ore por pessoas que estarão nos hospitais, ore por pessoas que sofrem. Orem, comece já a orar. Se você já não começou, já está atrasado. Ore pelos italianos que sofrem, pelos espanhóis que estão sofrendo como nunca hoje. Orem por pessoas. Eu estou falando de nós sermos batizados agora com o Espírito de misericórdia, que o Espírito Santo enche o nosso coração com graça misericordiosa, como disse Paulo, que exercer misericórdia é uma graça de Deus, é uma graça de Deus. E quando você lê, se você tiver, agora você está com tempo, aproveite e leia 2 Coríntios capítulo 8, quando uma igreja pobre e necessitada na Macedônia, ela foi capaz de olhar o sofrimento que estava em Jerusalém, e Paulo faz esta colocação de palavras, diz: vocês têm uma riqueza que receberam de Cristo, a riqueza da misericórdia, a riqueza da generosidade, e vocês mostram generosos com os necessitados. Vocês não tinham o que fazer e fizeram mais do que deveriam, porque vocês foram enriquecidos em Cristo, porque Ele, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós ficássemos ricos. E que riqueza ele está falando? Da riqueza da graça, da riqueza da misericórdia, da riqueza de ser generoso. O povo mais pobre é o que era mais rico, porque tinha generosidade na hora da luta, do sofrimento, na hora em que a fome encampava e houve crise econômica sem precedentes ali, principalmente em Jerusalém. E eles foram cheios de misericórdia. Se você quiser, leia 2 Coríntios capítulo 8, 1 a 5, você já vai entender isso, leia até o 10, e você vai ver essa riqueza que Deus quer chamar o povo a viver. E você podia me perguntar, qual é essa fonte de misericórdia, essa fonte de generosidade que nós estamos precisando no mundo agora, nessa fonte de uma vida de oração? É Deus mesmo. Por isso que nós precisamos nascer de Deus, nós temos que nos parecer com a cara do Pai. Os antropólogos têm uma frase que eu gosto muito: nós nos parecemos com o Deus que nós adoramos. Vou repetir isso: nós nos parecemos com o Deus que nós adoramos. Vou repetir mais uma vez: nós nos parecemos com o Deus que nós adoramos. Os assírios adoravam o leopardo, adoravam a águia, e por isso eles eram muito violentos. Nós nos parecemos com Deus que nós adoramos. Quando eu vejo pessoas sem esse espírito de misericórdia, sem espírito de amor, generosidade, eu fico perguntando a mim mesmo, que Deus eles estão adorando? Estão entendendo isso? Nós nos parecemos com o Deus que nós adoramos. O nosso Deus é misericordioso. Por isso que no meio de todo sofrimento, ele volta-se para Deus e diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Eu quero ter esse coração
cheio de esperança, né? E alguém poderia me perguntar, quais são essas dimensões para você agir com misericórdia? Eu diria na vida espiritual. Sabe por quê que eu começo com o espiritual? Comece a orar pelas pessoas. Santo Agostinho disse o seguinte: se nós choramos pelo corpo morto de uma pessoa, por que nós não estamos chorando pela alma dessas pessoas, todas que estão nas nossas cidades, que estão se apartando de Deus? Onde está o nosso amor por almas perdidas, por vidas que se perdem? Nós precisamos orar pela espiritualidade das pessoas. Outra coisa, precisamos ter misericordiosos evangelizando. Essa é uma hora de evangelização. Essa é uma hora de voltar para Deus. Essa é uma hora de nós olharmos todo esse momento para levar pessoas ao arrependimento, para pregar Jesus Cristo, o Deus de toda misericórdia. Esse é um ato de misericórdia, dizer: Senhor, muda a minha vida, me faça um agente de evangelização. O mundo que eu conheço precisa de Cristo. Os poderosos estão sem ter o que falar. A igreja tem uma mensagem de salvação e de redenção, e nós precisamos de Deus. Na dimensão social, nós precisamos cuidar muito das pessoas. Não fale o que você não precisa. Não é hora de destruir pessoas, ou de falar de pessoas, ou de politicar as coisas, ou de viver escravo de ideologia. Sabe, há um lixo aí. As pessoas estão aproveitando isso para falar mal das pessoas. Não é hora disso. Agora é hora de a gente se libertar do orgulho, é hora de nós libertarmos da inveja, é hora de nós libertarmos da calúnia, é hora de nós voltarmos para Deus, de libertar de todo egoísmo. E dizer: Senhor, dá-me um novo coração, dá-me um coração de Cristo, dá-me o amor de Cristo. Senhor, a Bíblia diz que o pecado que mais Deus abomina é a língua que espalha contenda entre irmãos. Agora é hora de nós nos arrependermos disso, é hora de nós voltarmos para Deus. Nós temos que abençoar o povo de Deus. Sabe por quê? Porque quando você fala mal do povo de Deus, nós estamos falando mal do próprio Deus. E é hora de você ter um respeito maior com as pessoas. Eu quero dizer uma coisa a você: não há coisa mais maravilhosa, não há nada mais maravilhoso para você do que você pertencer à igreja de Jesus Cristo. Não há mais honra, maior honra no planeta Terra do que você pertencer à igreja. E agora, no meio dessa luta e sofrimento, vai identificar muito quem é a igreja. E a igreja será aqueles que voltem-se para Deus, voltem-se para os irmãos, abençoam uns aos outros, ajudam e têm um coração de misericórdia. Eu quero dizer uma coisa sobre a igreja é a menina dos olhos de Deus. Não toque na igreja, ame a igreja. E a igreja precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Liberte de todo o egoísmo e tenha um coração misericordioso. Volte-se para Cristo. E outra coisa, na dimensão emocional, tenha um coração aberto para com aqueles que sofrem. Sempre pergunte: Deus, o que eu posso fazer? Deus, o que está na minha mão fazer? Eu estou me lembrando que isso traz uma memória profunda em Deus. Eu gosto muito de pensar de Estevão tendo aquele coração misericordioso quando ele diz: Senhor, Jesus, não lhes imputes este pecado. Ele estava perdoando os inimigos. Eu estou pensando também no Salmo 41, versículo 1 e 3, poderia aparecer ali: bem-aventurado o que acode ao necessitado. Salmo 41, versículo 1. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Não é uma bênção? Olha só que mensagem profética sobre a sua vida. O Senhor, versículo seguinte, 2, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, não entrega a discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Versículo 3, veja lá o versículo 3. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Quem quer caminhar com este Deus? Este é o Deus da misericórdia. Quantas pessoas precisam desta bênção nesses dias? Em todo o mundo. Precisam conhecer este Deus. E você tem esse Deus, você caminha com esse Deus, né?
Por isso que eu quero dizer que nós temos que ser muito práticos nisso. E Isaías 58, 10 diz: se abrires a tua mão a alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Irmãos, há muitas trevas no mundo, mas a igreja é chamada a viver no sol do meio-dia. E o sol do meio-dia é Jesus Cristo. Por que nós devemos ser misericordiosos em tempos de crise? Porque esse é o propósito de Deus para você. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Sabe por quê que você tem que viver essa vida cristã? Porque a Bíblia diz que nós resplandecemos o caráter de Deus. Lucas capítulo 6, versículo 36 diz: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Nós precisamos pedir que Deus renove nossa vida em Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que cooperar uns com os outros. A esperança é prática. É um sacrifício agradável a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 16. Hebreus 13, 16 diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois porque com tais sacrifícios Deus se compraz. Nós teremos que viver momentos de sacrifício. E um dos sacrifícios é não apenas crer na esperança, mas é eu e você sermos também esperança para os que vão sofrer e necessitados serão de nós. Por isso que a Bíblia fala em mútua cooperação. E eu não posso deixar de falar sobre Cornélio, um texto que eu tenho me preparado para pregar aqui, e não tem dado certo, quando a gente está falando sobre visão, sobre energia, visão, decisão. Eu me lembro sobre Cornélio, capítulo 10, versículo 4, quando Deus diz assim: Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Atos, capítulo 10, versículo 4. Eu acho tão maravilhosa essa expressão, quando este homem tem uma visão clara do que tem que fazer e toma decisões de andar em Deus, e Deus olha para ele e diz: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Isso significa que não só oração, mas ação é visível a Deus. E quando Deus vê isso, porque nós olhamos, nós exercemos misericórdia, nós ecoamos no céu. Deixe eu dizer uma coisa a você: o que você faz na terra ecoa no céu. É o que diz esse texto de Atos 10, 4. O que você ora e o que você faz ecoa no céu. Suas orações são memória diante de Deus. Seus atos de misericórdia são memória diante de Deus. Então, eu quero terminar dizendo que nossos atos de misericórdia, nossa vida de oração ecoam na eternidade. E Deus diz que um dia Ele dirá: nem só todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrar no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E Ele está falando sobre exercer para encontrar, para fazer algo pelo outro. Eu tive sede, eu tive fome. Você fez alguma coisa. Jesus está dizendo: quando você tem atos de esperança para o mundo, para as pessoas, você está fazendo para mim. Eu quero dizer que Deus quer falar comigo e com você, e eu vou terminar lendo o Salmo 112, versículos 5 e 6, que diz: ditoso é o homem que se compadece, jamais será abalado, ele tem memória eterna. Você que quer meditar um pouco e estar meditando mais e mais, talvez você diz: pastor, me dá um texto para ler com a família, estar meditando. Eu gostaria de dizer que todos vocês passem um dia orando, e a semana orando, aproveite esse tempo. Deixe eu terminar citando um texto para você, que é o capítulo 15 de Romanos.
Capítulo 15 de Romanos, na Bíblia do Eugene Peterson, que é a mensagem, que é uma linguagem contemporânea. Eu vou ler o capítulo 15 de Romanos, versículo 1. Olha só para você ver se não é um texto maravilhoso para mim e para você. Aqueles de nós que forem mais fortes e capazes na fé, têm o dever de ajudar os que são vacilantes. Não devem fazer apenas o que for conveniente. Se temos força, é para servir, não para ganhar prestígio. Cada um de nós precisa se preocupar com o bem-estar alheio, sempre perguntando: como posso ajudar? Olha que pergunta. Como posso ajudar? Foi o que Jesus fez. Olhe para Jesus, portanto. Ele não facilitou as coisas para si mesmo, evitando os problemas alheios, mas sempre estava disposto a ajudar. Assumo os problemas dos problemáticos. Assim as Escrituras apresentam a questão. Ainda que isso tenha sido registrado nas Escrituras, há muito tempo estejamos certos de que foi escrito para nós. Deus quer que o seu chamado firme e permanente, combinado com um conselho caloroso e pessoal nas Escrituras, venha nos caracterizar, mantendo-nos alerta para o que ele vier a fazer. Que o nosso Deus fiel, imutável, pessoal e caloroso desenvolva a maturidade em vocês, de modo que possam estar um ao lado do outro, assim como Jesus se põe ao lado de cada um de nós. Então seremos um coral, não apenas nossa voz, mas nossa vida cantará um hino maravilhoso, em perfeita harmonia ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que no seu lar você viva isso. Portanto, entendam, estendam as mãos e acolham uns aos outros para a glória de Deus. Jesus fez, agora é a vez de vocês. Sendo fiel aos propósitos de Deus, Jesus estendeu a mão aos judeus de maneira especial, de modo que as velhas promessas feitas aos antepassados se tornassem verdadeiras para eles. Interessante isto. Esta é a palavra de Deus para nós. É a palavra do Espírito Santo para nós. É a palavra que eu quero encorajar você ao Deus da esperança. Receba essa palavra hoje, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós oramos, para que cada pessoa seja um exemplo e não um aviso. E cada um possa responder o que eu posso fazer de melhor com a minha existência na terra em Cristo para uma vida nova. Em nome de Jesus, toca teu povo com saúde. Agora eu quero pedir que o Senhor invada cada lar e cada família com o poder do Cristo ressurreto, com a saúde. Eu declaro a tua palavra: mal nenhum chegará a esta casa. E o teu Espírito trará luz e saúde como luz do meio-dia. Na plenitude de Cristo, na vitória de Cristo. Dá discernimento no andar e no fazer, no sair e no chegar, em cada momento. E glorifica o teu nome. Nós oramos para a glória do Pai e do Filho, em nome de Jesus. Ser curado e abençoado em nome de Jesus. Quem crê e recebe diz: amém.